Olá pessoal, tudo bem? Mais uma dica hoje para vocês. Nessa dica a gente vai estar falando sobre um pouquinho sobre arquivos, boots e tamanho de arquivos. São coisas muito importantes sobre PLCC, processador, sobre SOIC também. O que a gente tem que entender nesse mundo que estamos vivendo de arquivo? Tudo hoje é troca arquivo, corromper o arquivo. E às vezes a gente confunde um pouquinho o tamanho de arquivo. Tá? Quando eu leio e estou salvando esse arquivo lá em Excel, se em Simbin ou não, o tamanho desse arquivo, quando é um backup, quando é uma FLS, uma PSOP, ou simplesmente de um micro, então, de uma PLCC, de uma DIP. Então, arquivos, isso é muito importante, porque todas as vezes que eu vou fazer ou gravar um arquivo, eu leio, faço backup, eu tenho que comparar esse arquivo, o tamanho do arquivo, como é que ele foi gravado, ver se o arquivo é compatível ou não. Então são coisas importantes que você precisa aprender no dia a dia, tá? Talvez alguém que já é tão bom na área, tem muito conhecimento, não seja um assunto tão relevante, mas para muitos que estão iniciando, é muito importante você saber sobre isso, a diferença, tá? Então a gente vai falar sobre o MS 7.5, tá aqui. A gente vai estar falando, mostrando também a diferença dos arquivos, o tamanho de um arquivo do 530 também, tá aqui ECU, e o MS 7.44, onde a gente vai estar falando também, mostrando o tamanho do arquivo, tá? Então o que acontece? Hoje, com o mundo das calculadoras, é um mundo diferente, o nosso mundo hoje que estamos vivendo. Então as calculadoras, elas vieram para mudar isso tudo, né? Antigamente você tinha 4LV ou 4SV, não fazia decode, uma E83, hoje já se faz decode praticamente decode para tudo agora, 4LV, 4SV, E83, qualquer central eles conseguem fazer. Então muita coisa que a gente tem que se atentar, gente. Os decode é para ser testado em bancada, depois você volta os arquivos originais novamente e coloca no local. Decode não é para sair rodando em carro por aí, muitas vezes as pessoas não entendem isso. Tá? Tudo agora é decode, então cuidado com o decode. No momento que você tira o decode, você tira a segurança daquele automóvel, ele passa a ficar sem segurança, você não pode fazer isso, tá bom? Tem que ter esse cuidado. O decode é para você fazer em bancada, testou a central, corrigiu, tirou o defeito, aí você vai e recoloca o arquivo original novamente. Então, a gente vai estar mostrando para vocês essas diferenças de arquivos, tamanho de arquivos e também os boot que eles podem ser diferenciados. Então você tem boot para ABS, você tem boot para iBerg, você tem boot para centrais, você tem boot para milhões de coisas, tá? Porque você tem um processador, você vai induzir a abrir uma porta através dos boot para fazer com que a linha de comunicação tenha ele. Então, existe uma questão aí que você vai ler com o scanning, por exemplo, e o scanning faz as leituras através de linha K, através de linha CAN. Sim, mas quando você vai ler os arquivos do processador, na maioria dos casos, você vai ter que fazer um boot específico para que você possa ter acesso dentro dessas informações. Então você pega esse arquivo, você edita, você consegue fazer muitas coisas relacionadas dentro desse arquivo. Atualiza o arquivo, às vezes o arquivo está corrompido, uma tensão, uma carga de bateria, uma chupeta, uma coisa, pode danificar um arquivo? Pode. E aí você precisa ter um outro arquivo da mesma numeração, da mesma HW, tudo certinho ali. É importante você saber disso. E aí você vai e coloca aquele arquivo. Beleza? Então essa é a nossa dica de hoje para você, ter cuidado, principalmente com a questão de segurança. Beleza? E fazer a coisa certa. Vamos lá? Vamos lá. Como a gente estava falando na introdução da aula, falando sobre boots, procedimentos, mas uma das coisas mais importantes é você entender como funciona, tá? Vamos lá. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. A gente está aqui com uma central, uma MS 7.5. Tem uma PSOP, que é uma M29F800BB, tá? Então, a gente retirou essa PSOP. Queremos mostrar algumas coisas para vocês entenderem como isso vai funcionar. Retiramos a PSOP para ler em bancada, ok? Beleza. Então, depois que a gente retira essa PSOP, a gente vai estar retirando ela aqui, como vocês estão vendo, coloca nessa ferramenta, vai fazer a limpeza, tanto aqui como nela mesmo, e limpar os pinos, lavar com álcool isopropílico, tá? Porque às vezes dá muito mau contato. Você tem a opção de fazer na placa soldada direto com VVDI, você tem a opção do MiniProg e outros programadores aí de BIOS tranquilamente, sem problema nenhum. O que a gente quer dizer para vocês, mostrar
nessas informações é o seguinte, que nem sempre os arquivos estão dentro da PSOP. Quando nós temos processador e temos PSOP, os arquivos dos mapas de injeção estão dentro da PSOP, tá? Então você tem um tamanho de arquivo que vocês vão ver lá na frente. Quando eu tenho o arquivo no processador, eu tenho um outro tamanho de arquivo também diferenciado aí, que vocês também vão estar olhando e verificando como funciona. Um exemplo aqui que eu queria mostrar para vocês é o seguinte. Eu tenho uma central aqui de Mukia, então eu tenho um processador, tenho uma PLCC e tenho uma SOIC 24C02. Agora, olha só interessante. Esse arquivo aqui, o tamanho é um, esse arquivo da PLCC é outro e o processador é outro, tá? Em alguns casos, eu vou ter que ler a PLCC, porque os mapas estão dentro dela aqui, ok? Então, beleza. Se estão dentro dela, eu vou ter que ter um programador específico para mim estar lendo aqui. Então, provavelmente, esse arquivo vai estar no valor aí de 64 KB. Tá? Aqui a gente tem a partir de 1 a 2 a 8 KB aqui, por exemplo, de tamanho de arquivo na SOIC. Isso vai variar de central para central, de sistema para sistema. Tá? Então, o processador, ele processa as informações que estão dentro dessa PLCC aqui. Tá? Aqui, como vocês viram, a gente retirou tanto a SOIC como a PLCC e o processador. Retiramos o local para vocês verem como esse sistema é montado, tá? Mas o que a gente quer mesmo mostrar para vocês é que cada sistema é diferenciado um do outro, nem sempre é a mesma coisa. Então, as informações, elas são muito importantes para nós que trabalhamos o dia a dia. Então, se nós temos essas informações, a gente vai ter um grau de conhecimento muito maior do que simplesmente ir lá e estar trocando ou passando o arquivo de um para o outro mais. Então, aqui vocês já vê ela, ó, depois que eu retirei, coloquei novamente no local, a solda refeita, tá? Depois conferido, limpo novamente, mostrando como a gente refez a montagem novamente. Então, pegamos ela, retiramos e passamos para outra placa. Aqui a gente tem outro boot variado. Não dá para falar de todos os boot aqui, mas a gente vai mostrar para vocês alguns modelos. Tem um MPC com um processador de uma E83, onde os mapas de injeção estão dentro aqui, ó, ela não tem PSOP, então você vai ter que ter um equipamento para fazer essa leitura. Você vai usar duas alimentações, você vai usar os boot, fiação de boot aqui, e vai usar o GND aqui, tá? Poderia usar aqui em qualquer outro local dele que tenha sendo negativo da placa. Então a gente tem aqui nesse capacitor, fica bem mais simples para soldar do que você soldar aqui, que é bem duro. O ferro tem que ter uma alta potência para você estar soldando aqui. E aqui é bem mais simplesinho. Então a gente procura sempre um meio de facilidade para você estar trabalhando e fazendo. Aqui a gente está mostrando para vocês já uma diferença. Por exemplo, uma central MS 7.44. Eu tenho o backup dela, eu tenho um EEPROM, tá vendo, de 2 KB. Eu tenho a flash de 512, que a gente mostrou lá no início, e tenho um micro, que é o processador de 32. Então, eu tenho na mesma central 1, 2, 3, 4 tipos de arquivo que eu li aqui. Aqui é como se fosse o backup geral, para clonar ela toda. Aqui só é PROM, no caso eu trocar o imobilizador. Aqui a flash, onde vai os mapas de injeção, e o micro, onde vai o gerenciamento do sistema completo. Então, eu tenho o tamanho desses arquivos, dependendo do modelo da ECU. Isso vai mudar de ECU para ECU. E tenho uma MS 7.530, que a gente vai ler ela no QTAG, não. A gente leu primeiro ela no ST10. Então, o tamanho do arquivo do processador é 2.341 KB. Então, veja só que muda aqui. Quando eu venho para ler no QTAG ou com outro equipamento que seja em BIM, eu tenho o mesmo arquivo de 2.341 no valor de 832 KB. Eu preciso alinhar isso, saber que arquivo eu estou lendo, que modelo de arquivo e como eu estou lendo, tá? Já o backup é 314, ou seja, a SOIC, que é de 2 KB, né? A EEPROM de 1 KB, aqui a gente tem o processador e a gente tem também somente o micro. Agora olha só, quando eu tenho o backup em uma central dessa aqui, o MS 7.530, eu não tenho nem necessidade de fazer isso, porque eu já tenho, só tem processador e a SOIC. Então, eu posso ler a SOIC separada e ler o processador.
mas eu resumo a SOI que o processador em um backup aqui fazendo no tamanho de 314. Então, a gente precisa diferenciar o que é backup, é quando eu compacto os arquivos e junto esses arquivos e faço um arquivo só. Quando eu leio separado, eu vou ter cada arquivo com seu tamanho individualizado. Isso vai depender se eu estou lendo em Hex ou se eu estou lendo em binário lá. Então, em bin. Então, preciso saber que tipo de arquivo eu estou lendo, quando eu vou salvar, como eu vou salvar esse arquivo. Entende? Porque eu não posso pegar um bin e gravar de uma forma diferente da outra em outro equipamento que não seja com aquele mesmo sistema, modelo de arquivo. Isso é importante que você precisa saber no dia a dia de quem trabalha com conserto de ECU e trabalha com arquivo. Eu digo que as informações elas são muito mais importantes do que qualquer outra coisa. Beleza? Então, a gente tem exatamente essas informações já para que você possa ter de uma forma organizada. E aí, você vai aprender isso, sim, num treinamento. Nós temos um treinamento de 6 meses, onde você inicia do zero, tá? Tendo todas as informações, tá? Com acompanhamento, a gente tem tudo isso para você de uma forma simplificada, sem muita burocracia, tá? Então, isso é o que a gente queria mostrar para vocês nessa dica de hoje aí. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.